pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Na outra aula a gente falou sobre os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, você, ele, ela, nós, a gente, vós, vocês, eles e elas. Hoje falaremos sobre os oblíquos átonos. Na próxima aula, num outro momento, a gente vai falar sobre os oblíquos tônicos, que tem diferença. Para que servem, então, essas partículazinhas aqui? Me, te, se, o, a, lhe, nos, você, os, as, lhes. O que ela ajuda no momento de uma construção de uma frase? Bom, ela ajuda para que a frase não fique repetitiva. Então, por exemplo, eu tenho um sujeito, um verbo, e eu utilizo o átono para que não repita o sujeito na oração, para que não fique tão repetitivo e incoerente aí no momento da construção da fala. Também, ela serve aí como indicadora das pessoas do discurso, como objeto direto ou indireto. Elas não têm função de sujeito. Jamais eu posso utilizar os pronomes oblíquos para conjugar o verbo. Eu não posso falar, por exemplo, para mim fazer. Eu devo falar para eu fazer. Então, no caso, os pronomes oblíquos, eles não podem conjugar verbos. Também, eles não são precedidos, no caso dos átonos, precedidos de preposição. Apenas, no caso aqui, o átono lhe e lhes. Esse sim precisa de uma preposição para que fique a construção da frase corretamente. Os pronomes oblíquos átonos, eles, no momento de uma análise sintática de uma frase, eles também podem aparecer aí como adjunto adnominal, como um complemento nominal, como uma partícula de realce, como uma parte integrante do verbo e também como sujeito acusativo. Mas aí seria para uma outra aula. Nesse exemplo, encontrei Miguel no cinema. Encontrei Miguel. Pode perceber aqui, Miguel, ele, Miguel, terceira pessoa do singular. Você pode verificar que não tem preposição na frente. Neste caso, é um objeto direto, sem preposição. Eu posso substituir pelo oblíquo átono o. Encontrei-o no cinema. No caso, convidei minhas amigas para almoçar. Encontrei elas, minhas amigas. Terceira pessoa do plural, elas. Eu substituo, nesse caso, pelos pronomes átonos as, porque também pode perceber que é um objeto direto, não tem preposição aqui na frente do sujeito amigas. No caso, eu amo ela e eu vi ela, você pode perceber que essa expressão, ela soa de forma bastante, que incomoda um pouquinho o ouvido. Parece que eu estou falando eu amo ela, moela, e eu vi ela, vi ela. De forma culta está incorreta. No dia a dia, de forma coloquial, no dia a dia, não estaria errado. A gente até fala assim. Porém, estaria incorreto. Você pode perceber, isso se chama cacofonia. Na língua portuguesa, nós chamamos de cacofonia. Você pode perceber ainda que esses dois sujeitos aqui, eu e ela, são sujeitos retos e não podem, por regra, aparecerem na mesma frase. Estaria correto. Então, o certo seria... eu a amo. Eu substituo um dos sujeitos, aqui nesse caso, um dos sujeitos reto, pelo pronome átono a. Eu a amo e eu a vi. Correto? No caso aqui, seria um pouquinho diferente. Como nesse caso aparece aqui a preposição, nesse caso a Renan, agradeci a Renan o convite, esse a seria uma preposição. Neste caso, agradeci a alguém, a um objeto indireto. Agradeci a Renan, ele. Eu substituo, nesse caso, pelo pronome átono lhe. Eu não poderia falar agradeci o convite, certo? No exemplo 2 aqui, eu falo assim, disse a você que viria. Nesse caso, também nós temos aqui uma preposição, a preposição a. Quando você vê que tem uma preposição na frente do sujeito, desconfie. Você tem que substituir pelo... no caso, pelo átono lhe, disse-lhe que viria. Eu não posso falar disse-o que viria. Eu utilizo, então, tendo uma preposição na frente do sujeito, eu utilizo o pronome átono lhe. É um objeto indireto e ele precisa, geralmente, de uma preposição. Na próxima aula, falarei um pouquinho mais sobre os pronomes o, a e lhe, para que esse vídeo não fique extenso. Eu espero que eu tenha ajudado de forma resumida. E te aguardo aí para as próximas aulas. Dê um like, compartilhe esse vídeo para ajudar os seus amigos e bora lá. Até a próxima. Forte abraço!